Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Passapod, o podcast que carimba seu passaporte a cada episódio com um convidado ilustre viajante desse nosso Brasilzão. Hoje, mais uma vez com vocês aqui, Lucas do Passaporte 201, eu falo mais uma vez da Malásia, da capital Kuala Lumpur, que está um calor danado, mas isso não vem ao caso, porque com quem eu estou falando hoje, os nossos convidados estão, na verdade, em Londres, na capital inglesa, na capital do Reino Unido, e hoje eles vão contar um pouquinho para vocês a história de como, desde quando moravam no Brasil, os acontecimentos que fizeram eles pensarem realmente sair para começar a vida de viagem deles, até o status atual que eles não moram mais no Brasil. Eles moram literalmente nesse lugar que eles estão falando com a gente agora, que é Londres. Sem mais delongas, vou deixar eles se apresentarem para vocês. Vou colocar aqui agora eles no palco. Paulinha e Manu, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Fala, Lucas, beleza? Beleza. Mas, primeiro, para começar, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Passapod aqui. É uma honra ter vocês comigo. A gente que agradece. Estamos felizes, a gente agradece, é uma honra estar aqui, poder contar nossa história aí para vocês. Maravilha. E desde já agradeço também ao meu querido amigo Robson Jesus, o Nego Vai Longe, ele que nos apresentou por essa conexão incrível. O cara é demais, declaradamente um dos melhores amigos. Então, mais uma vez, Robson, se estiver ouvindo por aí, um abraço. Vamos lá, pessoal. Exato. Vamos lá. Então. Primeiro, quero começar perguntando para vocês. Primeiro, primeira pergunta que a gente sempre faz aqui no Passaporte não vai ser diferente. Quem que era a Paulinha e o Manu antes de começar essa vida de viagem? Onde vocês estavam? Quem vocês eram? Me conta um pouquinho aí, desde o começo. Então, somos um casal de Belo Horizonte. Nos conhecemos em Belo Horizonte em 2017, final de 2017. Quem vê a Paulinha na live hoje não imagina quem era a Paulinha de antes, porque eu era workaholic, sou contadora, trabalhava numa grande empresa na área de finanças, 12 horas por dia, aquela loucura, aquela vida de achar que a gente tem que trabalhar, correndo, sem saber nem para onde eu estava indo. E quando veio a pandemia, acho que isso aconteceu com muita gente, comecei a trabalhar de casa e aí a carga horária se intensificou, horas e horas e horas, e aí eu acabei tendo um esgotamento, tendo um burnout. Eu comecei a ter umas manchas roxas nas pernas, uns sintomas, assim, muito estranhos, fazendo vários exames e não constatava nada assim, né, amor? Era mais assim, todo mundo falava, é alguma coisa emocional, você tem que desacelerar. Sempre tive um sonho de morar fora, mas também não tinha aquela coragem de largar aquela carreira estável no Brasil, de largar aquela estabilidade. Nesse intervalo, o Emanuel passou num mestrado, que ele vai explicar melhor, numa bolsa super legal do governo do Reino Unido, para morar em Londres com tudo pago. E eu falei, gente, essa é a minha chance. Eu vou parar, vou dar um break. E fiquei 7 meses viajando com ele, sozinha. Foi maravilhoso, assim, esse intervalo. Só para dar um início. Só voltando um pouquinho, né? Eu tenho vontade de morar fora e viajar, acho que desde mais ou menos uns 15 anos de idade. Eu estudei num colégio lá em Belo Horizonte que tinha uma galera com muito dinheiro, eu não tinha condição de viajar. E eu via todo mundo fazer intercâmbio, eu ficava maluco. Eu falava assim, pô, que isso? A galera foi para a Bélgica, foi para a Alemanha, foi para o Canadá, foi para a Nova Zelândia. E era o meu sonho viajar para fora, só que eu não tinha condição. Minha mãe, eu estudava num colégio particular com bolsa, porque minha mãe trabalhava lá. Então, eu era, assim, praticamente conhecido já das agências de intercâmbio, que eu ia lá todo mês para fazer o orçamento para ver que eu não tinha dinheiro para fazer. Então, em 2010, eu já estava na faculdade já, pintou a oportunidade de eu ir para o Canadá, porque um amigo meu morava lá. Então, foi minha primeira viagem internacional. Fui para o Canadá estudar inglês, fiquei lá 2 meses. E aí, o mosquitinho da viagem me picou e já era. A partir de 2010, depois, foi mochilão, América do Sul. Depois, em 2013, 2014, eu tive oportunidade de morar na Irlanda também, no Ciência Sem Fronteiras, né? Aí viajei a Europa inteira. E aí depois, em 2017, eu morei na Alemanha um tempo também, né? E depois, em 2017, conheci a Paulinha. E ela me contava que ela era doida para viajar. Mas não tinha tempo. Mas nunca tinha tempo, nunca tinha dinheiro. Na verdade, eu não priorizava. Exatamente. Né? E aí a gente fez um combinado. A gente fez um círculo assim e um outro, e ficou mais ou menos assim. E a gente brincou que do lado direito era o círculo da maturidade, que era o meu lado, e do lado esquerdo era o círculo da folia, que era o lado dele. E a gente prometeu ficar sempre no meio, né, amor? E a gente foi dando uma equilibrada, assim. É verdade. Eu nem lembrava disso, mas era mesmo. A gente ficava, um puxava o outro, né?
Assim, eu puxava ela, não, amor, vamos viajar, vamos embora. Ela, não, tem que trabalhar. Aí ficava aquele cabo de guerra, né? Que acabava que um equilibrava bem o outro, né? Ficou no meio termo bom. Sim. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de viajar, eu sempre gostei muito. E desde a minha primeira viagem, eu lembro que lá no Canadá, eu lembro que meu sonho era comprar um relógio, roupa de marca, etc e tal. Eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha, vendi minha guitarra, vendi meu videogame, vendi tudo, fiz essa viagem. E comprei um monte de coisa lá. E eu falei, pô, eu comprei esse negócio aqui e não vai dar para eu viajar para as cataratas do Niagara Falls. Aí eu falei assim, pô, vou parar com isso. Aí a partir de então eu ressignifiquei gastar dinheiro, sabe, com coisas. E comecei a gastar mais com experiências mesmo. Né? E aí voltando para o momento que a gente se conheceu, essa bolsa do Reino Unido, ela se chama Tivni, inclusive ela está aberta até 7 de novembro. As pessoas podem se inscrever também. Quem tiver interesse pode mandar no direct da live, que a gente vai ter prazer de explicar. Mesmo que eu não passei na bolsa, também sou super especialista da bolsa, porque durante 3 anos nós fomos para entrevistas juntos, 3 vezes. Eu acho que só um parêntese, porque foi isso, né? A gente queria morar fora, mas a gente não sabia como a gente ia morar fora. Então, você lembra? A gente olhou, vamos para a Austrália? Vamos para a Austrália. Pô, vamos para o Canadá? Vamos para a Inglaterra, porque até a sede da empresa era aqui também. Então, a gente começou a pesquisar possibilidades de morar fora. E uma delas foi essa bolsa de estudos. E a gente foi tentando. Durante 3 anos a gente tentou essa bolsa. Isso desde que vocês conheceram, de 2017 até teve uma loucurinha que quando eu conheci ela, eu tinha um visto da Austrália, eu falei com ela, quer ir para a Austrália comigo? Um mês de namoro. Eu falei, tá louco? Tem um visto aqui, bora. Ela não quis ir. Quem não arrisca não petisca, pô, tá certo, tem que tentar mesmo, mano. Pois é. Essa bolsa ela é uma bolsa extensa, porque o processo começa agora e aí eles selecionam. Demora 1 ano, é um processo bem longo. Né? Na época que a gente se inscreveu, no Brasil, por exemplo, porque a bolsa é direcionada para países em desenvolvimento. Então, no Brasil, era uma média de 3 mil aplicantes, mais ou menos 150 entrevistados para 50 bolsistas. Então, nesse filtro de 3 mil, a gente foi juntos para a entrevista 3 vezes. A gente pensava, a gente vai junto, a gente vai junto. A ideia era ir junto. É a nossa chance. E aí, 3 vezes tentando. No ano da pandemia até não foi muito legal para quem passou, a gente não passou, porque as pessoas fizeram meio que de lockdown. E aí, no ano seguinte, em 2021, que já estava para o final da pandemia, que foi quando ele passou, eu também fui para a entrevista e não passei. Então, essa parte também, hoje, a gente já é super bem resolvido com isso. Mas na época foi muito triste, porque ao mesmo tempo que eu estava super feliz por ele, eu estava triste por mim, e ele também não estava se permitindo comemorar, porque ele estava triste por mim. Sim. E aí a gente também, né, amor, teve que encontrar um caminho do meio, até para eu entender, porque eu me justificava, tipo assim, eu só posso pedir demissão se for para fazer um mestrado. Não, você pode pedir demissão para fazer o que você quiser da sua vida. E eu vamos tentar. Ótimo. Esse ponto eu quero chegar. Desculpa cortar, Paulinha. Vamos dar. Eu quero explorar bem primeiro essa parte da bolsa, porque eu acho que me impressionei muito com o número que vocês comentaram. 3 mil candidatos. Me parece uma bolsa de estudos que proporciona uma pessoa morar na Inglaterra, deveria, ao meu ver, ter muito mais candidatos para isso. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês, mas antes disso, eu ainda queria comentar sobre uma coisa que você falou lá atrás, Paulinha. Você comentou para mim, pô, eu era maturidade, ele era mais a folia, eu ainda ficava naquela vida tradicional, enfim. Eu queria entender um pouco mais a cabeça que você tinha em relação ao seu dia a dia, como era, porque a vontade de viajar, você comentou que você, apesar de não viver aquilo como provavelmente o Manu vivia mais, você tinha vontade de morar fora, como você falou. Assim que o Manu comentou com você da questão da bolsa, você teve essa vontade de ir atrás disso. Como é que era a cabeça para conseguir, vamos dizer assim, harmonizar essa vontade de morar fora, a vontade de viajar, a vontade de sair um pouco da sua zona de conforto, que é o que a gente sempre prega aqui, né, no podcast. Esse é o principal tema que a gente quer sempre entender, porque é a principal dificuldade de quem está ouvindo a gente lá no Brasil, é o principal desafio que as pessoas encontram para si mesmas. Então, como é que você via essa questão do tô bem, tô estável, tô no meu emprego bom, que você, como você disse, você dava a vida, você dava a sua saúde, literalmente, né, pelo que aconteceu contigo para ela, até o ponto que você também tinha que coordenar a sua vontade e seus anseios na cabeça para viver uma vida fora do Brasil, que é o que você queria. Como é que era esse jogo para você?
A que ponto que isso pendeu mais para o lado de sair do Brasil para você decidir começar a prestar o mestrado bom, abdicar de algumas coisas que você tinha no Brasil? Como é que era isso na sua cabeça? É bem complexo, hein? Bem profundo. Terapia aqui agora. Eu acho que o próprio sistema, ele te faz ficar um pouco cego das possibilidades, sabe? Pô, você tem que fazer uma faculdade, você tem que entrar estagiário e você tem que ser melhor do que todo mundo, porque se você não der um pouco a mais de si, você não vai sobressair. E aí você vai entrando naquele ciclo. E o meu trabalho é muito cíclico, porque como eu sou contadora, é um fechamento, e depois outro fechamento, e depois outro fechamento. Quando você assusta, a vida vai passando, e aquela vontade ia ficando um pouco de lado, sabe? E aí eu pensava, quando o meu inglês melhorar, vou me aplicar para uma vaga em Londres. Quando isso? Mas hoje eu vejo que eu já poderia ter me aplicado para essas vagas há muito tempo atrás, porque a gente nunca vai achar que a gente está 100% pronto. Eu acho importante você contar também, amor, que você já teve um intercâmbio pago para o Canadá e não foi. É verdade. Lá da empresa. Numa outra empresa que eu trabalhava, trocou a liderança e aí o meu chefe falou, eu vou ter uma reunião importante do CEO mundial, eu gostaria que você estivesse aqui. Pensou só nele, né? Eu falei, mas já estava tudo pago. Ele falou, eu gostaria que você não fosse. Eu cancelei, eu perdi R$2.000 em 2014. Hoje já é muito dinheiro, imagina em 2014. Mas é aquela história, né? A gente acaba que o sistema, né? E isso que eu acho legal de viajar, que a gente começa a ver outras perspectivas, né? E tudo certo e errado fica muito relativo, né? E quando a gente vive muito tempo num lugar específico, a gente começa a absorver tudo que contam a gente e aquilo começa a virar verdade. Né? Pô, você tem que trabalhar, você tem que estudar e etc e tal. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, sabe? Assim, eu ver todo mundo falando que eu tinha que fazer e se eu quisesse fazer diferente, de repente eu era louco, né? Eu sempre fui muito questionador nesse sentido. Quando eu realmente saí, as pessoas falavam assim, eu tava viajando o mundo. Aí as pessoas me mandavam assim mensagens, nossa, a gerente tal falou que você é louca, sabe? Mas eu acho que ela também era louca naquela vida, que era a vida que eu tinha de louca. Então, é tudo muito relativo, né? Sim, aí e às vezes você tem que sair desse ambiente para você conseguir ter clareza, né? Porque parece que eu gosto de usar aquela metáfora que imagina que você está um peixinho no aquário e a água está toda suja. Lá, se ele estiver lá andando ali, ele não consegue enxergar nada, mas se você tirar ele lá de dentro e colocar numa água limpinha, ele vai ver tudo limpinho. E aí sim que ele vai entender a vida que ele... Mas é isso mesmo, eu já usei esse termo aqui várias vezes aqui no podcast, eu chamo esse sistema que vocês comentaram de convenção social, né? É aquilo que a sociedade impõe pra gente, para que a gente tenha que fazer, porque é o bem aceito pela comunidade, bem aceito pela sociedade, bem aceito pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, amigos, e no momento que a gente que está fora dessa convenção social, que a gente consiga se libertar um pouco dela, tenta falar com as pessoas que ainda estão lá dentro, elas falam, não, esse cara é muito louco para isso, é muito louco para aquilo, não, tudo que ele está falando é balela, daqui a pouco ele vai perceber que o que ele está fazendo é só uma aventura, beleza, mas para mim isso não funciona, e fica nessa cabeça. Mas na verdade a gente sempre, eu também já fiz alguns vídeos bem lá no começo do meu projeto falando sobre isso, né, que muita gente me chama de louco, mas louco eu seria se eu não seguisse os meus sonhos. Louco seria se eu tivesse ainda no lugar onde eu estava na hora de tomar essa decisão, e eu acho que é isso que vocês estão comentando. Então, bacana, é legal entender isso. E aí, pelo que eu entendi, o Manu, então, foi uma bela ferramenta para conseguir fazer isso entrar cada vez mais na sua cabeça, porque pelo que eu estou entendendo, ele também já vivia um pouco mais desgarrado, né, nas gírias mineiras, aí, desgarrado dessa vida da convenção social. Então, eu queria entender um pouco mais desse momento. Então, Paulinha, você vivia naquilo e você decidiu aplicar para uma bolsa, já falamos dela. Mas como é que foi isso? Vou decidir agora, a partir de agora, vou fazer isso. Você já tinha desistido de um intercâmbio que estava pago, e aí, a partir daquele momento, você não decidiu mais. Agora eu vou fazer. O que mudou na sua cabeça? Foi um episódio? Foi um processo? Como é que foi isso? É porque, igual você falou, eu ainda estava presa no sistema. Eu só conseguia justificar que eu ia pedir demissão de uma empresa boa porque eu faria um mestrado. Eu não tinha coragem de sair para ir só para viajar. Eu queria conectar algo grande. Só que eu acho que tudo acontece tão perfeito, porque ainda bem que não fui eu que passei nessa bolsa. Porque foi ele. Porque aí eu precisei tomar coragem de sair por mim, para cuidar da minha saúde, para viver outras experiências, para ir morar fora, porque não tinha uma desculpa atrelada.
foi de fato a decisão que eu tomei no final das contas, né? Foi uma decisão de coragem, de fato, né? Porque, querendo ou não, eu lembro disso, você se justificava, pô, mas eu vou sair para viajar. Eu vi que era um conflito interno dela. Ela queria muito, mas ela, ao mesmo tempo, sentia como se tivesse alguma coisa errada nessa decisão. É louco, né? Era muito louco. Mas é louco, mas é muito normal. A quantidade de pessoas que pensam exatamente isso é absurdo. Inclusive, a pessoa que deixa de pensar isso e consegue ponderar para o lado onde o coração leva mais do que a cabeça, na analogia que todo mundo faz, né? O coração pensa de um jeito, a cabeça de outro. É muito pequena a quantidade de pessoas que conseguem fazer isso. E é isso, e é admirável, é admirável. Quando eu encontro uma pessoa que... Eu fiz isso, e eu tenho muito orgulho de conseguir ter feito, de recusar propostas para poder ficar e trabalhar no que eu gostava, porque quando eu me desgarrei, né, da minha convenção social, do meu círculo, da minha zona de conforto onde eu estava no Brasil, não foi porque eu não gostava, eu adorava o que eu fazia, eu era apaixonado pela empresa que eu trabalhava, enfim, mas eu saí porque eu sabia que eu tinha mais para viver, e é isso que você está comentando agora. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse instrumento aí que ajudou vocês a sair. Existia essa possibilidade da bolsa que o Manu descobriu e que apresentou para você, que você também se interessou, os dois aplicaram para ela. Me explica um pouco melhor que bolsa é essa, porque uma bolsa que permite vocês a fazerem um mestrado para morar em Londres, na Inglaterra, relativamente numa vida que eu imagino que tenha sido muito mais confortável que você for fazer por conta, obviamente, é uma bolsa. Como funciona isso aí? Por que ninguém conhece isso? Pelo menos eu não conheço. É muito legal. Essa bolsa, ela é bem pouco conhecida ainda no Brasil. Eu conheci através de um amigo meu que ele participou, ele acabou passando nessa bolsa e não quis ir, porque ele queria ir para os Estados Unidos e etc e tal. E eu lembro dele me contando, eu falei, pô, interessante, né? Pô, se ele passou, acho que dá para eu passar também. E eu comentei com ela, só que no momento que eu comentei com ela, ela já falou, na hora, não, vamos tentar isso daí, vamos tentar essa bolsa aí, tipo assim, é o passaporte que a gente tem para conseguir morar fora. Se chama Tivni. Se chama Tivni. É uma bolsa do governo do Reino Unido. Eles têm uma bolsa em que eles pagam um curso superior de mestrado durante um ano aqui no Reino Unido, te pagam um stipend, que é uma bolsa mensal para você sobreviver aqui, paga a passagem, paga tudo. Durante um ano para você ficar aqui no Reino Unido. Pagou até a quarentena dele, que ele ficou no hotel. Exatamente. No caso, e aí eu vou até dizer, não é só porque vem de bolsa que não passa perrengue, não, que às vezes acontece também durante a pandemia. Mas tive que fazer quarentena, eles pagaram tudo, né? Então, é uma bolsa muito legal, mas assim, eu acredito que talvez ela seja pouco divulgada no Brasil, porque tem que falar inglês, né? Então, o processo todo é em inglês. Então, talvez seja por isso. Eu acabei de dar uma pesquisada enquanto vocês falam aqui. Na verdade, é uma bolsa que ela é uma bolsa inglesa mesmo. Ela não é uma bolsa brasileira. Ela só é ofertada para países em desenvolvimento. Explica dos 4 pilares rapidinho, amor. Da bolsa. Estudou melhor que eu a bolsa. É porque a bolsa ela foca em 4 pilares. Líderes, futuros líderes, verdade. Pessoas que têm network, porque obviamente não é uma bolsa assistencialista, o governo do Reino Unido também tem interesse em investir em pessoas que vão ocupar grandes posições no Brasil, na volta, sim. Obviamente, para fazer... pessoas com perfis de liderança. Para fazer essa conexão. Sim. E aí você tem que escrever 4 S's para poder defender que você merece essa bolsa. E aí você explica por que você tem perfil de liderança na primeira. Na segunda, você conta um pouco do seu network, o que você faz com essas relações de trabalho e na sua vida. Terceiro, você conta o que você quer estudar, em qual universidade. Você pode escolher qualquer universidade do programa. Tem gente que foi para Oxford, para Cambridge. Eles pagam literalmente qualquer curso aqui na Inglaterra para você. E o quarto, você conta o seu plano de carreira quando você voltar para o Brasil. Isso. Ou quando você concluir o mestrado. E aí você tem que ser bem ambicioso nessa daí, falar que quer fazer alguma coisa bem grande, que eles gostam de pessoas que têm uma ambição. Acho que a gente pode divulgar para a gente tentar mentorar pessoas que querem. E a ideia é de criar que todo mundo que participou dessa bolsa, depois vai ser um grande network. Essa bolsa existe já há mais ou menos 35 anos, e tem pessoas assim importantes que já participaram, né? Teve presidente da República Dominicana, do Equador, de outros países, assim, primeiro-ministro, já participaram dessa bolsa. A ideia é criar um grande network no mundo inteiro de pessoas que participaram desse programa. Pode ser gente de áreas humanas, exatas. Qualquer coisa. Vocês foram falando aqui, já pesquisei, já vi aqui o site deles, achei muito interessante. Para a galera que está ouvindo, o Tivni, que se fala, né? Ele se escreve, leria em português aí de forma errônea, claro, mas em português seria Chevening. Eu vou deixar
link aqui na descrição, tá? Se vocês estiverem vendo a gente por YouTube ou por Spotify, mas claramente, como a Paulinha comentou aqui, os dois são craques nessa bolsa, pelo visto. Então, se tiver alguma dúvida... Exatamente. Diga. E o Tivni, né? Como a gente tem esse negócio do network, então, assim, quem quiser participar, se quiser entrar em contato comigo, pedir dicas, mentoria sobre o programa, a gente está sempre aberto a ajudar, estimular que as pessoas se apliquem, escutar as histórias das pessoas, porque tem umas estratégias da melhor forma de você escrever suas essays, de você se apresentar na entrevista, né? Que é uma forma mais britânica, que eles gostam mais que você estrutura suas respostas, mas pode contar comigo aí, só chamar aí que tamo junto. Sim. Então é isso aí, pessoal. O link está aqui embaixo na descrição, seja do Spotify, qualquer plataforma de áudio esteja ouvindo, e também no YouTube, mas não deixe de mandar DM para o pessoal, Paulinho e Manu aqui do Alive TriBR. Vamos lá. Vamos continuando. Acabou que, na história de vocês aí, Manu foi consagrado com aprovação nessa bolsa, e aí vocês pensaram, pô, agora sim é a hora de sair do Brasil. E aí nisso, pelo que eu entendi, essa bolsa, você passou na bolsa em 2021, é isso? Foi outubro, eu vim para Londres em outubro de 2021. A pandemia ainda estava acontecendo. Né? E você, Paulinha, você teve o burnout na sua empresa? Quando foi? Bem no início da pandemia, abril, assim, estava bem, bem ruim. Aí saí, cheguei em novembro de 21 também. Você veio um mês depois. Eu vim em dezembro de 2021. Exatamente. Mas aí... Mas e nesse meio tempo, só para a gente tentar se localizar, porque o início da pandemia foi em março, abril de 2020, aí você saiu, você falou que você ficou... Continuei trabalhando, na loucura. Na verdade, a pandemia estourou, a gente estava no México, e eu estava doido para ficar por lá, só para não parar. E ela querendo voltar para trabalhar, falou assim, claro. México aqui... Aí você tinha que achar o meio dos dois círculos ali. Eu tava com meu notebook, porque a louca sempre viaja com o notebook. Tô com meu notebook aqui, se precisar. Eu falei, não, eu tô tranquilo. Olha esse mar aqui, que maravilha. E parecia filme de terror, porque era março de 2020. Eu lembro da gente chegar no aeroporto e tava assim, cancelado, Belo Horizonte, confirmado. Ai, Jesus, obrigada. A gente lá. A gente tinha uma passagem comprada para Bangkok, íamos passar pela China, foi tudo cancelado, devolveram o nosso dinheiro e a gente falou assim, então vamos para o México, então, que o México não está longe, a pandemia não vai chegar lá. Durante a viagem, a pandemia chegou, né, no México. Isso. E aí foi onde tudo começou. Voltamos para o Brasil e ela começou a trabalhar. Isso. Assim... É porque nesse time, o burnout ele é silencioso, esse esgotamento, você não acorda um dia e fala assim, estou com burnout. No meu caso, apareceu muitas manchas roxas nas minhas pernas. Aí, vamos investigar, será que é plaquetas? Sabe, você começa a entender que tem coisas acontecendo no seu corpo, mas é silencioso, aos poucos. Igual eu tive um calo na garganta também de muitas horas de calls, porque na pandemia a gente ficou de casa, então as reuniões, o número de reuniões aumentaram assim, consideravelmente. Então, nesse intervalo todo, trabalhando muito, tentando a bolsa, na reta final, não passei, ele passou, eu continuei trabalhando. Inclusive, essa empresa tem escritório aqui no Reino Unido, eu devolvi meu computador aqui, porque eu fiz quarentena trabalhando ainda para eles. Foi o meu combinado com eles. E aí, saí, fui viajar, fiz várias coisas, e aí, como eu vim um mês depois do Emanuel, morreu de saudade nesse um mês. Quando eu cheguei, ele falou assim, amor, tem uma surpresa para você. Aí ele me deu um cartão de embarque falso, estava escrito assim, esteja no aeroporto de Gatwick, aqui em Londres, dia tal, 15 horas da tarde. Eu falei assim, leve um biquíni e uma roupa de frio, para muito frio. Só isso, eram só essas recomendações. Mas aí foi isso, ela veio aqui encontrar comigo, aí depois você pediu, finalmente pediu demissão, falou, a partir de janeiro já não vou estar trabalhando mais e tal. Né? Se fomos para a viagem surpresa. E ela já chegou com uma viagem já encaminhada para final de dezembro, né? Na verdade. E aí, quando chegou no aeroporto, que eu descobri o destino, que era a Finlândia. Por que dos biquínis? Porque lá tem muitas saunas. E a roupa de frio, porque era dezembro, né? Invernão. Nossa senhora, tá frio demais lá. Muito. A gente pegou menos 27, menos 27, 40. menos 32, sei lá. Loucura. E assim, eu também gosto muito do Natal, então foi um destino pensado. Só que ele já queria me pedir em casamento na Aurora Boreal.
porque ela vivia falando que o sonho dela era ver a aurora boreal, né? Então, no momento de quarentena, eu fiquei pensando assim, pô, né? Eu sabia que ela não estava bem, eu via toda a dificuldade que ela estava de sair do trabalho, né, de largar mesmo aquilo, né? De ter coragem de fazer aquilo. Falei assim, pô, vou dar essa surpresa para ela. Eu já estava pensando em pedir ela em casamento. Por que não na aurora boreal, né? Assim, o sonho dela, ela vivia me mandando foto o dia inteiro de aurora boreal. Todo dia ela me mandava foto do Instagram, né? É o algoritmo. Aí eu falei, não, beleza. Tenho amigos na Finlândia, falei, vamos para lá. Fiz essa surpresa para ela, chegou no aeroporto, viu lá, pum, Finlândia. Fomos para a Finlândia. Fizemos o book, eu fiz o booking de um dia do tour da aurora boreal. A gente foi para Rovaniemi, ficamos um tempo em Tampere, que era a cidade tem uns amigos finlandeses lá, né? Depois a gente foi para Rovaniemi. Dos 3 dias que a gente ficou lá, eu buquei um dia o tour da aurora boreal e foi o único dia que a aurora apareceu. Era para ser. Era para ser. É. Aí os amigos dele, poxa, Manuel, você está inflacionando. Agora o que eu vou fazer? Não tem como superar a aurora boreal. E assim, né? Eu todo nervoso, falei, nossa. Não, é isso que eu quero saber, como é que foi o momento. Aí, beleza, já sabemos que você pediu de casamento, mas agora tá todo mundo querendo saber como é que foi. Pois é, se a gente não consegue mal prever se vai chover, né? Vai fazer sol. Imagina uma aurora boreal. Você vai vendo ali, se tem uns aplicativos que você vê a probabilidade de ter aurora, né? Eu vivi isso aí em 2016 também. Nossa, olhando lá, vai ter, não vai, aquela coisa toda. Falei com a guia do tour lá, falei assim, ó, vou fazer o pedido, se rolar aurora, tal. Já estava todo mundo sabendo. E nisso, assim, né, vale ressaltar também do frio da Finlândia, né? Eu estava com todas as minhas roupas que eu tinha de frio. Mais a roupa do tour, que era obrigatório. E eles ainda deram uma jaqueta especial lá, porque a gente foi para o meio de uma floresta, né? No meio do nada, para poder ver a aurora. Quando chega assim, demos sorte, quando a gente estava chegando, a aurora já apareceu. Eu falei, não, beleza, é agora. Agora, vamos lá. Nervoso? Eu tô com a aliança assim, quem que arruma quase um frostbite, né? Eu sacrifiquei um dedo na luva para poder tirar uma foto, mas eu não pode fazer aquilo, gente, menos 40. Começou a chorar, que o dedo dela estava doendo e estava caindo. E aí a Guia foi ajudar. E eu lá assim, nossa, ela vai perder o dedo, eu vou pedir ela em casamento aqui sem dedo. E aí, tipo assim, a Guia fez uma fogueira lá, deu um chá, chocolatinho quente, colocou o dedo para esquentar lá, melhorou, e eu assim... E a Aurora cantando lá em cima. A Aurora cantando, indo embora, né? Porque ela não fica ali o tempo todo. Eu tô assim, nossa, amor, me ajuda aí, me ajuda. Mas deu certo depois. Aí depois, no final, acabou que deu certo, eu sinalizei para a Guia, aí ela chegou, né? Eu fiz o pedido lá, tudo aquele breu. Aí ela ficou sem, né, amor? Você ficou toda sem entender nada. Eu não estava esperando. E foi engraçado, né? Todo mundo no tour, todo mundo fica naquele clima, né? E a guia, ela era alemã, ela era mais séria. Aí o Manuel ficava abraçando ela de felicidade, todo momento, bem brasileiro, sabe? Abraçando, a guia. Ela emocionada, né? Que deu certo. Eu tava nem acreditando, porque assim, eu planejei 3 meses antes para o dia certinho ter coincidido a aurora boreal aparecer. Foi assim, tinha que ser, né? Tinha que ser, né, meu amor? Aí a gente pegou as coordenadas geográficas, um casal de americano deu ideia lá, pô, pega as coordenadas certinhos do pedido para vocês voltarem aqui depois. Então, na nossa aliança de casamento tem as coordenadas geográficas exatamente onde foi o pedido. Que foi no meio do nada, numa floresta da Finlândia, né? Não foi num restaurante que a gente pode visitar depois. A gente vai ter nessa floresta. A aurora boreal é uma experiência incrível. Vou contar um pouco da minha aqui, rapidamente. Eu lembro que em 2016 eu estava com amigos meus e eu morava na Alemanha. Eu fazia faculdade, né? A gente fez o Seis Fronteiras também. Eu também participei desse programa lá em 2015 e 2016. Eu estava na Alemanha. Aí eu lembro que em fevereiro de 2016, uns amigos meus mandaram mensagem: vamos ver a aurora boreal? Falei para eles, pô, eu já tinha ouvido falar que era maravilhoso, sempre tive sonho, mas eu sempre tinha ouvido falar que é muito difícil ver e que é muito caro. E a gente, naquele tempo, moleque, né, falou, beleza, vamos ver então se a gente consegue ou não. Acabou que eu nem fiz nada, porque eu estava totalmente sem esperança, e eles fizeram toda a viagem, não, vamos para esse lugar, fecharam. O Rafa, que é um amigaço meu, ele fez quase todo o tour ali pra gente, beleza. Aconteceu que a gente fez 4 noites na Islândia, pegamos um motorhome, para dar a volta na Islândia, tentando buscar a aurora boreal, que o nosso objetivo era esse, não era ver a Islândia. Obviamente, ver a Islândia é um bônus espetacular, né? Espetacular. E é maravilhoso, tem que ir. Mas a gente foi atrás dessa aurora boreal.
E aí, primeira noite, a gente já viu que tava todas as condições horríveis. Já não vimos. Na segunda noite, foi assim, tava tudo maravilhoso para ver. Foi quando o Rafa tava todo animado, falou, não, é agora eu... Naquela sem esperança nenhuma já, mas eu tava daquele jeito, na vibe ali da viagem, falei, vai te ver aqui, eu tô feliz e tal. A gente tinha combinado que na Islândia tem uma lei que só pode bebidas até 2,5% de álcool. Não pode vender bebida alcoólica na Islândia acima de 2,5%. Então a bebida mais famosa lá é uma cerveja que chama Viking, e essa cerveja tem 2,5% de álcool, quase nada, muito leve, nem sente. Então a gente falou, cara, vamos comemorar. A gente, moleque, né, 20, 21 anos, tava naquela época que a gente bebia vodka barata da faculdade e achava que tava tranquilo. Então a gente falou, vamos beber essa cerveja aqui para comemorar? Não. Então a gente foi no free shop, comprou um whisky e falou, abriremos o whisky na hora que a gente tiver a aurora boreal. E só lá, né, porque como a gente estava dirigindo, a gente sabia que a aurora boreal a gente ia ver de noite e dormir depois, então beleza. Então era o ideal. A gente, mano, tava lá todo para ver e eu tava lá só pensando, pô, o momento que a gente vê vai ser legal. Beleza. Segunda noite, ela não apareceu, cara. Tava tudo falando que ela ia aparecer, ela não apareceu. Eu tô imaginando vocês falando agora, cara, olha isso, planejei certinho, pode ser que... A gente foi, planejou e céu limpo, sem nuvem, que tem 2 aplicativos que a gente usou, acho que deve ser a mesma coisa para vocês. O de visibilidade, né, que é a quantidade de nuvem que tem no céu, sim, e o de magnetismo, que é a probabilidade que ela aconteça. E os dois torando, pô, na probabilidade máxima, e não rolou. E não aconteceu, simplesmente não apareceu a aurora. A terceira noite a gente falou, pô, a gente tem que dirigir pra caramba, vamos tentar chegar. Acabou que a gente pegou uma nevasca no meio do caminho, atolamos o carro, foi horrível. À noite não vimos. Só tinha mais uma noite. Eu falei pros caras, eu falei pra vocês, a gente não vai ver nada, mas foi boa viagem, Islândia é uma delícia, maravilha, beleza. Na última noite, despretensioso, ela apareceu lá, bonitona, sambando no céu. A história de quando a gente viu foi assim, maravilhosa, mas eu teria ter um episódio só para contar, porque eu não consigo contar uma partezinha, mas foi animal. Agora, realmente, a emoção de ver ela foi incrível, eu imagino exatamente o que vocês pensaram ali. Foi maravilhoso. Enfim, muito legal. A gente teve essa noção do tanto que era difícil, que as pessoas do tour também tinham essas histórias. Tinha um casal de americano, que era a segunda vez que eles estavam lá. Tinha uma menina também, de onde que ela é? Da Áustria, não lembro. Também, que já tinha tentado 3 vezes e não tinha conseguido. Eu falei, pô, é muito difícil, cara. Muita sorte mesmo, né? E eu acho que é isso o principal ponto de fazer com que ela seja linda, né? Que ela seja incrível e seja emocionante, porque não é uma coisa que todo mundo vai lá ver. Primeiro, é caro demais. Isso é uma coisa que não dá para esconder de ninguém que queira ver. Você quer ver a aurora boreal? Prepara o bolso, porque é realmente caro. Qualquer um dos destinos mais ao norte são destinos caros, e para fazer o tour, para conseguir para um lugar específico, aí é bem difícil. É caro, e além disso, ela é rara. Então, você vê, é uma emoção só. Mas vamos voltar aqui para a história de vocês, que a gente devaneou um pouquinho, mas a aurora boreal, ela vale esse devaneio, não tem problema. Valeu. Mas vamos voltar. Então, isso foi no final de 2021, isso quando vocês começaram... Dezembro de 2021. Então em 2 anos aí, Paulinha estava morando no Brasil, trabalhando demais ali, quase burnout, depois entrou em burnout oficialmente, estava muito mal, e nesse final foi morar em Londres, ainda trabalhando remoto para a empresa, pediu demissão, falou que ia sair em janeiro, então no finalzinho da passagem pela empresa, foi para a Finlândia por uma viagem, foi pedir em casamento, então no início de 2022 ali a vida mudou totalmente, estava noiva, estava fora da empresa, morando em Londres. Isso. Aí eu digo que essa viagem foi a sementinha para o Alive nascer, sabe? Foi porque eu lembro da gente aí foi aí que a gente começou a discutir. Pô, vamos fazer alguma coisa na internet? Vamos começar a postar? Vamos compartilhar isso? Mas a gente ainda não estava pronto para se expor na internet, né? Porque tem toda aquela vergonha, psicológica, será que a gente faz, não faz? Aí eu comecei a postar no nosso Instagram pessoal. Eu sempre fui muito offline, na verdade, né? Eu sempre viajei muito, mas não gostava muito de postar. Não tinha vergonha, sei lá, tal. Mas começou a sementinha do Alive. Aí a Flávia, que é minha prima, ela é uma blogueira grande no nicho dela de moda, etc. E aí ela, não, vocês têm que postar, vocês viajam muito, vocês têm que abrir o Instagram. A gente já tinha feito outras viagens, a gente já tinha ido para o Chile, já tinha ido para o México, e foi aí que depois ela viu no nosso pessoal que a gente começou a viajar bastante, né, meu? Aí depois a gente foi para... Egito, Jordânia. Que, na verdade, a ideia era, a gente ia para a Finlândia, depois a gente ia para Portugal, passava o Natal em Portugal, depois a gente ia para a França, a gente iria para Amsterdã e passar o Réveillon na França. Só que no meio do caminho a gente teve que interromper porque
Teve a variante a variante da da Ômicron, etc. E a gente teve que interromper a viagem em Londres e voltamos, em Lisboa, e voltamos para Londres. Mas a gente já começou a postar. Depois a gente fez uma road trip aqui na Inglaterra, alugamos um carro e começamos a visitar um monte de lugares. E essa prima dela, que ela já é uma blogueira que já está nos primórdios da internet aí, ela ficava, pô, vocês têm que postar isso, vocês têm que começar a postar, vocês têm que começar a postar. E fala, pô, tá vendo? Será que a gente tem que fazer isso e tal? Como é que a gente faz? Aí quando a gente fez Egito, Jordânia, Israel, que a gente postou, abriu a live. Isso, foi aí quando a gente fez. Essa viagem foi em abril. Nós fizemos uma viagem do Oriente Médio. Porque eu não comentei aqui, mas eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que são as 7 maravilhas do mundo. Meu objetivo é ver as 7 maravilhas do mundo. Eu sempre tive esse objetivo. Faltam 2 ainda. Falta então, o Taj Mahal e muralha? Falta a muralha e Taj Mahal. Exato. E aí, o que ele fez? Como o cara da folia, que eu comentei lá atrás, ele tinha feito a tatuagem das 7 maravilhas, e aí ele falou, quer saber? Vou fazer a 8ª, Carnaval na Bahia. É porque tem aquela Carnaval na Bahia. A gente estava aqui tomando vinho esse dia, eu escutei essa música e falei, peraí, eu não coloquei o Carnaval da Bahia. Tá faltando 8ª. Voltei no mesmo tatuador e falei, desenha um trio elétrico aqui pra mim. Ele colocou um trio elétrico. Aí o tatuador... que sensacional, cara. O tatuador, eu nunca tatuei um trio elétrico na minha vida. O Carnaval da Bahia não pode faltar, não. Então falta 3. Falta o Carnaval em Salvador, Taj Mahal e a muralha. Mas aí nós decidimos, vamos fazer uma viagem assim, diferentona de tudo que a gente já fez. Aí nós fomos para Egito, Jordânia, Israel, Palestina e Turquia. Foi uma viagem assim. Foi legal demais. Aí deu para ver Petra, né? Deu para ver as pirâmides do Egito também. E nesse momento de viagem. Essa viagem é só perrengue. Nessa viagem super legal, super diferente. O pessoal da empresa estava me chamando para voltar. Pô, você está morando aqui, você tem visto de trabalho, volta. Aí eu falava, não me sinto pronta. Porque eu também estava viajando, estava gostando de não trabalhar. E eu percebi, gente, não é porque eu não estou trabalhando que eu não estou ocupada. Eu estava ocupada fazendo várias outras coisas. Isso também é interessante. Eu acho importante você falar, mudar a quebra de paradigmas. Né? Isso. Que eu lembro que ela falava, ela tinha essa... Quem não trabalha está sempre à toa, na verdade. E ela via que ela não estava trabalhando e o dia dela era cheio. Exato. E aí é engraçado porque, obviamente, eu estava vivendo em pounds com uma reservinha que eu tinha em reais e a moeda chegou a bater 7,5, que era final da pandemia. Hoje está mais ou menos 6,2, mas 7,5, 8. A gente chegou a até mais de 8. Uma loucura. 8,50. E aí, da primeira vez, falei que não me sentia pronta. De fato, eu estava mais doente mesmo da primeira vez. Da segunda, eu estava já gostando da minha vida de viajante. Da terceira, eu falei, poxa, estava acabando a bolsa, a ajuda de custo mensal. Eu falei, olhei para minha conta bancária e falei, me sinto pronta. Agora eu preciso voltar. Mas também é importante falar que eu voltei num contexto diferente. Porque eu já tinha ressignificado quem eu era e outras coisas... A viagem traz muito isso, né? A gente conhece culturas, estilos de vida diferentes, estilos de trabalho diferentes quando a gente viaja. E quando eu voltei, eu já voltei outra Paulinha, assim. Me respeitando mais, colocando mais limite, vendo também que culturalmente aqui em Londres é muito diferente do Brasil, mesmo sendo a mesma empresa. Sim. Então, eu achei que foi bom também essa volta, porque eu saí demonizando muito o mundo corporativo, mas eu voltei também sabendo que muitas coisas eram minha responsabilidade também de colocar um limite ali, sabe? Sim, então acabou que esse processo dessa viagem da Paulinha, ela aliou a viagem a um processo de cura, sabe? De autoconhecimento, de aprendizado, de impor limites, de coragem, né? de centramento, de saber se posicionar, de saber dizer não, às vezes, quando é preciso. O brasileiro tem muito problema em dizer não, né? A gente tem essa cultura mais submissa e, às vezes, a gente prefere ignorar do que dizer um não, né? Tem muito isso também, culturalmente falando. Então, maravilha. Desculpa, pode falar. Não, eu ia até levar uma mudança de assunto. Se quiser finalizar esse, mano, fica à vontade. Não, é isso. Então, assim, o Alive surgiu nesse contexto, sabe? Que a gente queria mostrar para as pessoas que viajar não é só chegar e postar fotos, e é muito mais. A viagem ela pode ter um significado muito maior. Como teve para vocês. Sim, sim.
Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando, na verdade, à marca de 40 minutos. Eu queria agradecer todo mundo que participou, que está com a gente até agora aqui. Se você está até agora com a gente é porque você está gostando. Então, eu queria pedir, obviamente, o episódio não acabou ainda, vai ter bastante pergunta para eles ainda, mas eu queria já pedir a ajuda de vocês no meio do episódio para vocês mandarem um like para a gente se estiver vendo no YouTube, algum comentário, uma pergunta que você já tenha, que eu faço questão de chegar na Paulinha e no Manu para eles responderem para vocês. E se estiver vendo no Spotify também, que não dá para comentar, etc., dá para você fazer uma avaliação no nosso podcast. 40 minutos de episódio é bastante, está gostando, o trabalho que a gente faz aqui por trás é muito difícil, então para você continuar ajudando a gente a crescer, dá o seu avaliada aqui no Spotify, quanto você acha que a gente merece, o número de estrelas que você acha que é legal pra gente. Tá bom? Vamos continuar agora o episódio aqui, vamos voltar para a história da Paulinha e Manu, dando fast forward aqui para frente, onde a gente está agora. Eles noivaram, fizeram essa parte, começaram essa vida deles em Londres, e agora, depois de todas as viagens, eles começaram decidiram que iam casar, né? Agora, nesse ano, foi em maio desse ano, para você estar uma forma de bastidores, certo? Abril desse ano. E aí, a lua de mel foi diferente. Conta pra gente como é que foi essa parte aí, dali para frente, onde o Alive começa a ganhar mais corpo. 5 continentes de lua de mel, muito legal, né? Conta aí, amor. Primeiro destino? Sim, a gente pensou, vamos fazer uma lua de mel em grande estilo, né? Vamos, primeiramente assim, né? A gente tinha aquela frustração que a gente não conseguiu ir para a Ásia na época da pandemia, que foi cancelada, etc. e tal. A gente tem que ir para a Ásia. Queria ir para a China de todo jeito, China fechada, não deu para ir. Tivemos que cancelar a China, mas o plano inicial era ir para a China. Mesmo esse ano, China fechada para turista. Estava fechada, né? Até a época lá, era só para quem tinha visto. Então a gente decidiu, vamos fazer uma volta ao mundo, pô. A gente 5 continentes, uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu tenho uns objetivos, né? Ver as 7 maravilhas, 100 países, dar a volta ao mundo. Vai dar para dar a volta ao mundo dessa vez, hein? Então a gente fomos de Belo Horizonte, saímos de Belo Horizonte, fomos para Dubai. Dubai nós passamos 2 dias lá. Saltamos de paraquedas, aquele paraquedas famoso lá das Ilhas Palmeiras e tal. Depois de lá fomos para Bangkok, chegamos na Tailândia. Da Tailândia, a gente aí deu uma volta na Tailândia, Chiang Mai, Shanghai, viemos às praias, fiquei apaixonado com a Tailândia. Depois fomos para Bali, porque ela era doida para conhecer Bali, né, meu amor? Bali foi maravilhoso também. E aí a gente foi, né, Paulinha... Na verdade, eu uni o último agradável. Aí ela começou a aprender a usar o sistema ao favor dela, né? Na verdade, eu fui trabalhar mesmo. O que eu fiz? O que ela fez? Até a Tailândia, a gente estava 100% de férias, lua de mel. Como no meu trabalho eu tenho muito contato com pessoas da Austrália, eu falei com o meu chefe, olha, eu vou estar em Bali, que é perto da Austrália. Na verdade, nada é perto da Austrália, né, gente? Mas comparado com Inglaterra e Brasil, acho que é uma oportunidade para eu conhecer, me conectar com pessoas, trabalhar um pouco de lá. Posso ir para lá? Pode. Aí, a partir desse momento, a empresa começou a pagar a minha passagem. E ele foi pagando a dele para ir atrás de mim. Então, eu fui para a Austrália a trabalho, mas tinha fim de semana, a gente conseguiu ir para Sydney, por exemplo. Fomos para Sydney, fomos para Perth. Né? A trabalho é em Brisbane. Eu fui para Brisbane e fui a trabalho para Perth também. Mas teve fim de semana, a gente conseguiu ir em vinícola, a gente conseguiu ver canguru, ver koala. A gente conseguiu curtir também, mesmo trabalhando. Um mês de férias dela, que foi a lua de mel de fato, teve mais um mês em que a gente continuou a nossa lua de mel, ela trabalhando... Lua de mel estendida. No fim de semana. E aí o meu chefe falou assim, ele era tão fofinho, ele tá até num período sabático também agora, de 7 meses. Ele é australiano, ele falou assim, Paula, se você não se importar, se você puder ir para a África do Sul também antes de voltar para Londres, eu falei, nossa! Vou pensar aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Não, fecha, tá certo. Vamos embora. E aí eu fui para a África do Sul também, foi super legal, trabalhei lá também. Aí no final de semana teve um feriado, a gente conseguiu, fui para Joanesburgo. No feriado, foi para Cape Town. A gente conseguiu para Cape Town no feriado. E aí foi o primeiro voo de business da minha vida também, porque aí eu estava voando pela empresa. E Manu na classe lá, né? Eu fui na classe normal. E ela foi de business, na excelência, tomando espumante. Mó chiqueza lá. Eu falei, gente, tanto que eu já trabalhei para essa empresa, o mínimo que eu mereço é tomar um champanhe aqui, ó. Então, os humilhados foram exaltados. Sem dúvida. Muito bom. E deixou a Manu lá atrás mesmo. Deixei lá atrás. E depois eles ainda pagaram meu retorno para Londres também. Porque aí eu comecei a estar em trabalho no circuito. Foi ótimo.
Então, calma aí, chegamos vamos lá. Então, foi Hum. Brasil, Dubai, Dubai, Bangkok, Bangkok, Bali, Bali, Austrália. Fizeram uma volta na Austrália. Chile, Austrália, África do Sul, África do Sul, África do Londres. Sul, Londres. Então, vocês Ah, fizeram América do Sul, começaram no Brasil, vocês foram para a Ásia, ali no Oriente Médio, em Dubai. Aí vocês continuaram na Ásia, lá para Tailândia, Sudeste Asiático, Bali também, Sudeste Asiático. Foram para a Oceania, da Oceania para a África, da África para a Europa. 5 continentes. esse. Tá maluco, cara. Tá maluco. Isso nos 2 meses de lua de mel. Que lua de mel, hein? Aí, quem tá pedindo, pensando no lua de mel ideal aí, anota aí o que eles fizeram que faz sentido aí. Fala com a sua empresa, tenta achar uma empresa que tem escritório em Austrália, na África do Sul. Vai que você consegue. É verdade. Muito bem. E aí, me conta então aquela dúvida que todo mundo tem, que todo mundo faz, e eu não vou deixar de fazer para vocês também. Qual foi o highlight? Qual foi o melhor destino aí para cada um de vocês? Vamos fazer um jogo? Eu vou falar já e vocês têm que falar ao mesmo tempo qual que foi melhor. Eu quero ver se os dois têm a mesma opinião. Fechou? Bora. Então vamos lá. Melhor destino para vocês aí da lua desde o começo, aí desde o Brasil, não, sem contar com o Brasil. Saíram do Brasil até chegar em Londres, vai. 3, 2, 1. Tailândia. Olha, os dois foram. Não, mas e então tá bom, mas eu quero polêmica. Então, dentro da Tailândia, qual destino dentro da Tailândia vocês mais gostaram? Aí Copipi pra mim. Copipi. Falei antes, né? Ai, desculpa, estraguei o jogo. Não, mas não tem problema. Eu quero ver se... Manu, qual que é o teu? Pô, não, Copipi também. Copipi. É mesmo? Vocês tiveram a mesma impressão? Crabe ali também. Crabe é bom. Eu tô indo pra Tailândia agora, por isso que eu fiz essa pergunta, viu? Daqui a pouco eu tô na Tailândia, eu até falei, vou perguntar qual que é o melhor destino deles na Tailândia. Essa minha prima, ela falou assim, Paula, porque ela foi para Maldivas de lua de mel. Ela falou assim, minha lua de mel foi tão chata, porque na sua eu tô vendo elefante, macaco, fogo, né, lá em Copipi. Tem tudo, tem paraquedas. Pula de paraquedas, aí canguru, koala, tá muito louco. Koala, elefante, girafa. Sabe, foi um pouco de tudo mesmo. E até porque também a gente tem uma característica, a gente não gosta de fazer só aquele rolê mais tradicional turístico que todo mundo faz. A gente acaba fazendo uns rolês mais ou menos alternativos, porque a gente gosta de tentar entrar em contato, conhecer pessoas locais, sabe? Então a gente acaba entrando umas coisas que às vezes assim são bem inesperadas, sabe? De conhecer um local e às vezes a pessoa chegar, sei lá, fazer um chá para a gente, um café, e a gente começar a conversar, ir num restaurantezinho ali que ninguém nunca ouviu falar, e acaba que dá um quê de... Não tô só... Dando check, exatamente. Tô realmente vivendo aqui o que a galera tá fazendo e tal, sabe? Então, eu acho que foi isso que ela percebeu, né? Porque o dela foi bem assim, ela foi bem no clássico, né? Não, faz sentido. Quando a gente faz uma viagem um pouco mais... E aí eu queria perguntar para vocês exatamente isso. As experiências que vocês tiveram ali, vocês acham que vocês... Isso é uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu tô viajando sozinho. Mas viajar casal deve ser um pouco diferente em alguns aspectos. Eu, por estar viajando sozinho, eu tô muito aberto e, na verdade, eu sinto uma necessidade de tentar fazer amizades e tentar encontrar pelo menos um grupo ali que eu tente fazer uma coisa ou outra, até para economizar um pouco nos custos e também para, obviamente, ficar mais tranquilo para mim. Em casal, um pouco diferente. Como vocês sentiram essa viagem? Não sei se vocês, obviamente, o Manu, com certeza, pelo que ele falou, já deve ter outras experiências aí de viajar mais sozinho mesmo. Como é que vocês estavam ali, pelo menos na Tailândia, que eu sempre vejo que é um lugar muito aberto para muito turista, nessa questão de fazer amizade com outras pessoas? Vocês comentaram que vocês fizeram amizade com os locais. E com outros turistas pelo mundo, como é que é essa relação de vocês aí com eles? Eu acho que acaba que a gente acaba fazendo amizade com outros casais também, né? A gente vê muito isso. Tem vários casais também que estão viajando que às vezes querem entrosar e às vezes a gente vai fazer um tour, 2 casais juntos que estão mais ou menos no mesmo... Na mesma vibe, assim. O que você acha? Bali, a gente ficou mais uma vibe de lua de mel, mais nós dois mesmo, porque a gente ficou hospedado mais afastado. Mas na Tailândia teve uma coisa até curiosa, que a gente falou, lua de mel, vamos ficar mais tranquilo. A gente fechou um resort mais afastado, só que quando a gente chegou na ilha, em Koh Phi Phi, a gente descobriu que o legal era na ilha, que era a agitação. E aí a gente fez um tour grande com várias pessoas nesse dia, chegamos lá e falamos, quer saber, vamos ficar aqui? Aí a gente fechou o hotel mais barato, porque a gente ficou bêbado. Porque tem uma questão que é a seguinte: você tem que pegar um barco para ir
para ir determinados hotéis, resorts, você tem que pegar um barco para ir. E se for... Maia Bay, coisa, né? Tem os horários, se for fora do horário, eles cobram uma fortuna. E assim, pô, com esse dinheiro desse barco aí, a gente fica no hotel aqui, a gente... E aqueles baldinhos que tem lá são perigosos, né? Compra um baldinho, vai beber um baldinho, vai andando. A gente falou, vamos ficar aqui com a roupa do corpo mesmo do turbo, a gente já vamos beber aqui, virar a noite e dorme em qualquer hotel aqui, por aí. E aí, nessa galera desse tour, a gente fez uma amizade com a galera e acabou que a gente passou a noite todo mundo junto, bebendo. Né? Do nada, outro hotel. Fizemos amizade, arrumamos outro hotel e foi totalmente desplanejado. Mas assim, no caso da lua de mel, a gente estava menos focado em fazer amizade. Claro, óbvio. Pode ser a lua de mel. A lua de mel. Mas, por exemplo, no México, né, a gente aconteceu de ir numa festa de aniversário de uma tiazinha lá. Local, sabe? Tipo assim, um rolê totalmente aleatório. A gente ia comer... saiu da balada, a Paulinha falou, tô com fome e tal, vamos arrumar alguma coisa para comer. Eu falei assim, tava assim, vende-se tacos. Quando a gente chegou lá, era na casa da pessoa. Eu falei assim, já paramos de vender. Mas vocês querem uma cerveja? É tipo, o México é Brasil, sabe? Eu me senti um tio me oferecendo uma cerveja. De repente, começamos a conversar com o pessoal lá, a gente entrou na casa deles, começamos a beber com eles, era aniversário da tia lá, demos parabéns para ela, cantamos parabéns, eles deram um bolo para a gente, e a gente ficou lá conversando com todo mundo, já foi até de madrugada, já estava ficando de manhã, e o taco mesmo que a gente queria comer, a gente acabou que nem comeu, mas a gente fez um monte de amizade com o mexicano, adicionamos todo mundo nas redes sociais, etc. Você bailou o reggaeton com todas as meninas lá. Bailei o reggaeton. Elas estavam empolgadas, da família mesmo, da casa. E era uma festa assim, uma família, que simplesmente abraçou a gente e nós fizemos amizade ali, sabe? E a gente tem uma característica, a gente gosta de criar conexão com as pessoas. E aí a gente sabe que tem algumas novelas mexicanas famosas no Brasil. Aí a gente começa a contar. Eu já assisti novela tal, porque é um motivo que você tem para criar aquela conexão com as pessoas. Já era. E é a primeira faísca que depois já era. E o pior é que esse tipo de conexão que a gente faz, às vezes a gente faz sabendo que muito provavelmente no dia seguinte para frente, pro resto da sua vida, você nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Mas naquele momento, é um momento onde você age com aquela pessoa como se ela fosse sua melhor amiga. Eu acho isso, eu tenho bastante disso no meu projeto. Mas tem uns casos curiosos, assim, porque eu até lembro do Heitor lá. Esse Heitor do México, a gente estava em Bacalar. Héctor. Estava em Bacalar, que é uma, não sei se você conhece, é uma lagoa de La Siete Colônia, um negócio mais lindo. Era um tiozinho, bem cara de brasileiro, tomando uma Corona litrão. Aí o cara, Paulinha estava lá quietinha na dela, o cara começou a conversar com a gente. Não, você vai beber com a gente, não sei o que, começou a conversar. Esse cara, sem brincadeira, uns 2 anos depois, ele ainda me mandava mensagem. Ô, meu amigo brasileiro, como é que tá as coisas aí? E mandava foto do dia a dia dele. Você lembra? Todo dia o cara ficava sabe, de tempos em tempos ele mandava mensagem e queria saber como é que estavam as coisas. E a filha dele, de 21 anos, era louca com a Anitta. Então ela fazia várias perguntas pra gente da Anitta. Um cara assim, totalmente aleatório. E eu lembro que o cara, assim, ele realmente gostou da gente, sabe? E ele ficava falando, não, porque eu vou no Brasil aí. E era um cara mais velho, devia ter, sei lá, uns 50 anos, sei lá. E o cara fazia questão de manter o contato, porque é isso que você falou, geralmente acaba que ali no momento mas isso com certeza, assim, a maioria das vezes que eu tô comentando, assim, por exemplo, um jantar na casa de um local, a galera que tá ali, se for alguém falar contigo, é mais uma mensagem, assim, ver essa pessoa vai ser muito difícil quando é local. Mas eu também, alguns específicos, eu tenho lá em Cuba, quando eu fiquei em Cuba, eu fiquei com que eu chamava ela de mamãe, né, que ela me chamava de Ninho, meu filho, eu chamava ela de mamãe. E ela até hoje fica mandando mensagem, onde você tá? Eu sei que você tá viajando, se cuida. Tá frio aí, usa casaco. Literalmente como se fosse minha segunda mãe mesmo, sendo que eu vi ela uma vez na minha vida. Então tem uns casos curiosos. Mas eu acho que essa essência que você comentou aí, que como você disse, né? Em geral, né? Geralmente você acaba fazendo aquela amizade muito forte durante um dia, que você provavelmente... Eu vou dar um exemplo agora. Vou perguntar meio que retórico, sabendo a resposta, mas eu queria saber. Vocês comentaram que o melhor destino foi a Tailândia. Que dentro da Tailândia, o melhor destino foi o Pipi. Muito provavelmente, a experiência que vocês tiveram aí de decidir no meio do barco, de ficar com essa galera aí no hotel, vocês devem ter influenciado muito para esse ser o melhor destino de vocês. Eu imagino. Para mim, seria. Nessa experiência, esse pessoal que estava aí, vocês viram algum deles depois dessa viagem? Não, verdade. Não. Entendeu? Assim, pegou nem contato, Mas ficou... Mas naquele momento vocês decidiram, deve ter passado a noite lá, deve ter sido incrível. Eu acho que é isso que faz melhor amigo.
né? Amizades sinceras de um dia. Mas tem uns casos, assim, é muito louco, porque tem gente, ao mesmo tempo também, até digo, até antes, quando eu viajava sozinho, tem pessoas que parece também que geram uma conexão bem instantânea, né? Porque teve teve um caso, esse caso interessante, que eu no Oktoberfest na Alemanha, conheci esse cara voltando no trem, eu tinha ficado numa área de camping no Oktoberfest. Um brasileiro que também estava morando na Europa. Conversamos com ele, os amigos meus, todo mundo bem, aquele negócio todo. Na época nem tinha muito Instagram, era mais Facebook. E o cara falou assim: quando vocês forem em Paris, você pode ficar lá em casa. Não é que eu fiquei na casa dele? Um cara que eu conheci no trem, voltando ao Oktoberfest, bêbado. Às vezes acontece o negócio. E que bom. Eu fui perguntar, pode mesmo? Eu fiquei na casa do cara em Paris. Eu falei assim, pô, que loucura. O cara é super gente boa. Depois a gente, sabe... Conheceu no trem, não saiu, não foi fazer rolê com ele nem nada. Só foi o não, trem e acabou. Foi só naquele trecho de voltar ali, todo mundo voltando aqui do Oktoberfest, aquela confusão, toda roupinha, bebida, confusão. Às vezes tem umas coisas assim que acontecem que parece que bate uma conexão muito forte, sabe? E Paris, né, economizou bem, porque Paris é caríssimo. Foi bom. Não, com certeza. Se tivesse um lugar, se ele vamos ali para a Argentina. A Argentina tá muito barato hoje. Para a Argentina ali ficar na minha casa fica 10 quilômetros da cidade. Porra, aí você quer me ferrar também, né? Mas Paris faz muito sentido. Sim. Vamos passar para a parte mais filosófica aqui do nosso episódio, que é sempre a nossa reta final. A gente está chegando a 56 minutos, quase uma hora já de episódio. Eu gosto de passar um pouco a vibe ali, de contar um pouco mais os destinos, a parte mais divertida, para ir um pouco mais pensativo, inspiracional, para a gente conseguir fechar o episódio de uma forma um pouco mais... que a gente empurra e motiva a galera que está ouvindo a gente com uma intenção de viajar junto com a gente, né? Que a gente viaja. Então, eu queria fazer uma pergunta aí, uma pergunta que vai ser pessoal, acho que cada um de vocês vai ter uma resposta, e eu queria entender com calma essa resposta de cada um de vocês, explorar um pouco ela. A pergunta é a seguinte: qual foi a maior lição que vocês aprenderam durante a viagem de vocês? A lição pode ser uma lição literal, né? Algo que alguém falou para vocês que marcou muito, uma experiência de alguma coisa ruim que passou com vocês e que agora vocês levam isso para a vida de uma forma para evitar isso, ou pode ser alguma coisa tão mais que vocês sentiram e hoje levam como uma lição de vida, como um ensinamento mesmo que vocês mesmos se deram. Qual que é a principal lição que vocês aprenderam durante as viagens? Pode começar quem tiver mais preparado aí. Tá. Então, porque para mim não existem verdades absolutas. Eu era uma pessoa do certo e do errado e da regra. E quando você viaja, você vê que não tem a religião certa, tem a que faz sentido para você. Não tem o certo e o errado, tem o que está naquele contexto que faz sentido para aquelas pessoas que vieram daquele lugar. Então, assim, eu fiquei uma pessoa muito mais tolerante, mais flexível, mais generosa, mais amorosa mesmo com o próximo, assim. Sabe, para mim... E quando eu volto para o Brasil, a gente voltou agora para casar, fiquei 3 meses, quando você vê que as pessoas não saíram daquele contexto, daquele mesmo jeito que eu era, com aquelas verdades absolutas, não, mas isso está errado, isso está certo. E aí você vai para Bali, dá um nó na sua cabeça, sabe? Entre o que é certo e o que é errado. Para mim foi isso, assim. 0 verdades absolutas. Me tornei uma pessoa muito mais flexível para tudo, assim. Menos preconceituosa. Não que eu fosse uma pessoa preconceituosa, mas... Não, mas é uma questão natural, é nata a gente. A gente nasce e a gente acaba tendo uns conceitos que são... Isso é uma questão, é unanimidade também no podcast. Toda vez que eu pergunto para as pessoas aqui, a palavra respeito, né, a palavra entender um pouco mais o próximo, ela é sempre muito bem falada, porque quando você acaba viajando, você acaba percebendo exatamente o que você comentou, Paulinho. Achei muito legal a sua resposta. Primeiro de tudo, né, um passo atrás, antes de falar sobre isso. Você, por si só, já é uma lição, né? Porque você estava lá atrás, vivendo uma vida que você mesmo hoje tem consciência de que não era uma vida ideal para você, e você percebeu que o seu corpo respondeu, que por mais que era uma questão de cabeça, etc., isso pode afetar a sua saúde, até a sua saúde física mesmo, e não só a mental. E aí, com isso, você acabou fazendo uma transição para a vida que você tem hoje, e você começou o episódio, sua primeira frase foi: quem conhece a Paulinha hoje é totalmente diferente, bom, nas suas palavras, né? Totalmente diferente da Paulinha que era lá atrás, antes das viagens, que foi a pergunta que eu fiz. Então, você por si só é uma lição, né? Pelas pessoas que estão ouvindo a gente, já podem tirar muito ensinamento só das coisas que você falou. Mas, voltando para essa lição que você já mencionou aí, que você já falou, pô, acho muito legal, porque essa parte de não existe verdade absoluta é literalmente
o exemplo, né, colocar em palavras aquilo que a gente sente durante a viagem, que é todo lugar que a gente vai, a gente sente um pouquinho diferente, a gente entende como é a realidade que a gente está lá atrás, inserida na nossa cultura, que não está nada de errado, está tudo certo, para quem está lá está maravilhoso, assim como para quem está lá em Bali, como você comentou, para quem está lá na China, ou quem está lá na floresta da Finlândia, onde vocês viram a aurora boreal e viraram noivos, tem cada um sua realidade, está tudo certo. Então a verdade absoluta, ela não é absoluta por isso, porque em cada lugar ela tem a sua absolutez, né? Não sei se existe essa palavra no português, se não existe, desculpa, mas ela é relativa num contexto internacional. Então, muito legal sobre isso, muito legal. E você, Manu? Pô, eu vou muito dentro do que ela falou, né? Eu gosto muito disso, assim, da gente ver que é tudo relativo, né? Não tem nada absoluto, né? Então, realmente, depende muito do contexto que você nasceu, que você viveu, da cultura que você aprendeu a ter, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, a cultura não é sua amiga. Eu achei interessante isso, porque às vezes você fala assim, pô, é porque eu nasci nesse contexto, mas, pô, se você tivesse nascido no Japão, você é outra pessoa, né? Não é porque você... 100%. Exatamente. Se você pegar a mesma pessoa, né, nascendo em outro lugar, ela teria outros valores e outras culturas totalmente diferentes. Então, o que eu acho interessante é que quanto mais eu viajo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu entendo culturas diferentes, eu vejo que as pessoas são todas iguais. Gente, é tudo igual. E isso é muito fantástico, porque quando você chega e pega uma pessoa que às vezes você não consegue falar a língua, mas que você olha nos olhos dela e você consegue entender o que ela está sentindo, você vê que aquele sentimento humano é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo, mas às vezes tem uma barreira cultural, uma barreira de língua, uma barreira até de falta de conhecimento, né? Própria, né, ignorância de não saber e entender a cultura do outro, que isso acaba nos separando e nos dividindo. Mas que no fim das contas é tudo a mesma coisa, e isso me deixa assim muito inspirado a querer conhecer cada vez mais, sabe? Querer conhecer cada vez mais a história do outro, a cultura do outro, para poder criar essa conexão, sabe? Essa interconexão de que está todo mundo, no fim das contas, muito mais conectado do que a gente imagina. Exato, somos o mesmo, é isso que você comentou. Maravilha. A última pergunta, na verdade, que eu ia fazer é uma pergunta que eu nem sei se cabe mais, porque é pedir para vocês darem um empurrãozinho final para um recado de vocês. Se tiverem, sei lá, 1 minuto cada um para falar sobre como você inspiraria uma pessoa a começar a viajar também, mudar a vida, como por exemplo a da Paulinha. Manu teve uma mudança um pouco mais leve aí, porque desde muito mais novo ele já tinha essa viagem na veia dele, já foi picado pelo mosquito da viagem lá em Vida louca. Ó, eu vou falar Mas uma aí que frase, mudou então. muito a Paulinha. Diga, manda É bala. clichê, mas é verdade. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Muito ouvido aqui no Passaporte também. E é totalmente verdade mesmo, cara. Totalmente verdade, porque quem vê a gente aqui nas redes sociais, que é o que a gente posta, porque na verdade a pessoa conhece a gente muito menos do que realmente a gente é, né? A gente acaba postando as melhores coisas ou uma outra coisa que é ruim, mas a gente não posta a verdade mesmo. E a gente tem medo. É uma questão que é impossível uma pessoa como a gente, que está no mundo, que está viajando, eu, no caso, um pouco mais, viajando um pouco mais rápido, vocês morando fora, numa cidade diferente, com cultura diferente, não importa qual seja a situação, a pessoa que sai da zona de conforto para ver uma vida fora do Brasil, uma vida em movimento, uma vida diferente, vamos dizer assim, do que a convenção social acredita, a gente tem medo, a gente tem algum medo específico. E não é por isso que a gente não faz. Então, essa parte do medo aí, ela é bem interessante. Manu, tua frase aí, tem alguma? Pô, que isso, depois dessa daí, ela até, né? Que isso. Fica Eu tô difícil. pensando aqui, enquanto você tá falando, se vai dar tempo de eu penso, bolar um negócio legal. Mas, Não, não tem mas é problema. mais ou menos dentro disso que ela falou mesmo. Às vezes a gente deixa o medo, né, frear a gente, né, a gente acaba sendo vítima desse medo, mas assim, qualquer decisão na nossa vida vai envolver medo, é uma coisa bem natural nossa. Então a gente não deixa, simplesmente não tentar controlar esse medo e ir com medo mesmo, né? Usar ele a nosso favor. Usar ele a nosso favor. Acho que esse é a nossa Exatamente, palavra. porque a gente, por mais que a gente já viajou, até hoje dá medo. Toda vez que a gente vai fazer uma viagemzinha diferente, dá aquele friozinho na barriga, né? E é Já é uma isso delícia. que é uma delícia, exatamente. E é isso que é o bom.
Pessoal, chegamos aí a um pouco mais de 1 hora de episódio. Queria mais uma vez aproveitar esse momento aqui para agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito obrigado por sua audiência. Isso faz com que a gente cresça cada vez mais a gente consiga atingir brasileiros pelo mundo todo, como a Paulinha e o Manu, para conseguir ajudar a dar conteúdo para esse podcast aqui. Então, se você está gostando, se você gostou desse episódio, primeiro, né, segue eles ali, @live.tripbr, faz questão de seguir eles para continuar a ver a história deles por aí. E aqui, pro Passapod, por favor, deixe seu comentário, seu like aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça questão de se inscrever para não perder os próximos podcasts. Mas também, se você estiver no Spotify, qualquer plataforma de áudio, para rapidinho, o feijão não vai queimar. Você parar um pouquinho ali a série da academia também não vai fazer diferença. Dá tempo de você fazer uma avaliação para a gente no Spotify, que ajuda muito. Estamos no final do episódio. Mais uma vez agradeço vocês e principalmente você, Paulinha, e você, Manu, por aceitarem o convite de fazer dessa 1 hora aí do dia de vocês uma experiência nova para aqui, para o nosso humilde podcast que está crescendo cada vez mais. Agradeço demais vocês terem aceitado o convite. Muito obrigada, e quando vier a Londres já tem casa para ficar. Exatamente, estamos aí. Não nos encontramos bêbados num trem ali depois do Oktoberfest, mas eu tenho agora uma moradia. Mas pode ser que se encontre bêbado num trem no Oktoberfest também, não sei. O que eu falo é o seguinte, assim, qualquer hora, qualquer momento, qualquer hora, às vezes é um bom momento para você iniciar uma conversa, fazer uma conexão, porque a única coisa que a gente sabe que existe é agora, né? Então a gente tem que aproveitar e fazer o melhor disso tudo. Como já diria Lucas, Paulo Coelho em obrigado Alquimista. também, viu? Muito bom. Agradeço demais essa oportunidade. Obrigada, Cara, a honra é nossa. Pessoal, até o próximo Passapod. Valeu! Valeu!